Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e hoje, nesse devocional, vamos meditar sobre a graça. Eu quero abordar três aspectos da graça: o preço da graça, o que é a graça e quatro ações regeneradoras da graça sobre nós, aqueles que cremos em Cristo. E o texto base é 1 Pedro 5,10. Fique comigo até o fim. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um comentário, compartilhe esse link desse vídeo para abençoar mais pessoas. 1 Pedro 5,10 diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer, fortificar e fundamentar. Este texto, esta carta de Pedro, é uma carta que fala sobre a graça de Deus e eu quero ministrar ao seu coração sobre esse tema. O texto que nós estamos usando como base, ele nos informa sobre o que é a graça. E eu quero te dar algumas definições da graça. A graça é amor de Deus que salva pessoas e conserva elas unidas a Ele. E eu tenho vários textos para ler, mas eu vou ficar com 2 Pedro 3,18. É um texto muito interessante que complementa bem a ideia de que o que é a graça. 2 Pedro 3, versículo 18, diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, graça é amor de Deus que salva as pessoas, mas conserva-as unidas a Ele. A graça também é a soma das bênçãos que uma pessoa recebe sem merecer, porque é dádiva de Deus para nós. Aí nós precisamos ir para Efésios, capítulo 2, versículo 7. Quero que você venha comigo nesse texto, Efésios 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Então a graça é a soma de todas as bênçãos que Deus nos outorgou em Cristo Jesus. Mas a graça também é uma influência sustentadora de Deus que permite que as pessoas salvas continuem fiéis e firmes a Ele. E aí nós vamos para Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Vamos a Hebreus, capítulo 12, versículo 28. O texto diz assim: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então a graça, ela nos sustenta e ela permite que continuemos fiéis, sustentados e firmados na fé em Cristo. Isso é maravilhoso. Mas da graça também é louvor, é gratidão, graça é bondade, graça é mercê. Nós não merecíamos, mas fomos alcançados por ela. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo 1, versículo 30, nós vamos entender que graça é mercê. Lucas, capítulo 1, versículo 30. É o texto que vamos ler agora. Lucas 1, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, graça é gratidão. Maria está alegre, louvando a Deus, porque ela foi agraciada, escolhida, não merecia, mas foi escolhida para ser aquela que traria a luz, a vida a Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça também é bondade. Graça é... Qual é a expressão mais simples da graça? Eu acho lindo isso. De graça é sem pagar. Nós não merecemos e não pagamos nada por ela. Mateus 10, versículo 8. Vamos a esse texto? Mateus 10, versículo 8. Nós estamos compreendendo o que é a graça de maneira bem superficial, né? Resumida, mas esses textos nos ajudam a entender o que é a graça. De graça é sem pagar. Mateus 10,
versículo 8 é o texto que nós vamos ler. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Se você recebeu de graça, e a graça é exatamente isso, favor imerecido, então eu preciso entregar, devolver, distribuir abundantemente a graça que a nós foi conferida sem que merecêssemos. E a última parte do nosso devocional, eu quero enfatizar 4 ações regeneradoras da graça que estão mencionadas pelo apóstolo Pedro lá na sua primeira carta, o versículo que está servindo de base para nós, 1 Pedro 5:10, vai ficar na descrição do vídeo aí. Depois você pode examinar esse e outros textos que eu também não li, mas que vão ficar aqui para você olhar com calma depois. No capítulo 5, versículo 10, Pedro vai pontuar 4 ações regeneradoras da graça que me abençoa e te abençoa, lá no versículo 10. Primeiro, ele diz que a graça, ela nos aperfeiçoa. A palavra aqui no grego é catartizo, e a ideia do verbo catartizar é completar, remendar, consertar ossos quebrados, reparar, colocar em ordem. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós, é isso que a graça nos traz como ação regeneradora. Ela nos ajuda e nos fortalece, nos consertando ossos quebrados. Esta palavra aparece em Gálatas 6:1, em Coríntios 1:10, Efésios 4:12 e em Marcos 1:19. A palavra catartizo, essa é a primeira ação regeneradora da graça em 1 Pedro 5:10. A segunda ação, a palavra firmar, é o verbo firmar, aparece aí. Ela há de nos aperfeiçoar e agora firmar. A palavra no grego é esterizo. A ideia aqui é tornar uma pessoa estável, firme, pôr a salvo, fixar alguém, fortalecer, tornar os pés firmes. Essa pessoa que foi atingida pela graça imerecida de Deus, ela se torna firme, estabelecida. Então, ela pode passar por provações, dificuldades, o vento pode soprar forte, o vento das tribulações e das provações, mas ela vai permanecer firme como uma palmeira. Você sabe o mistério da palmeira, né? O tanto que ela já cresceu para cima, ela também antes cresceu para baixo. Se ela tem 10 metros de altura, ela tem 10 metros de profundidade. Então o vento dá nela, ela enverga, mas ela não quebra. A graça te dá este poder gratuito de ficar firme, fortalecido. E o terceiro verbo que aparece aí é o verbo fortificar. A ideia aqui do verbo fortificar, a palavra é esteno, é tornar forte, fortalecer a alma de alguém, as emoções. Quando eu estou em Cristo, a graça, ela me traz essa ação regeneradora de fortalecer as minhas emoções. Eu me torno uma pessoa estável emocionalmente. Isso é maravilhoso. O evangelho é completo e a graça tem essa ação duradoura e regeneradora sobre a minha vida e sobre a vida daquele que crê, aquele que está firmado na graça, firmado no evangelho da justificação pela fé. E por último, o verbo que aparece aqui é o verbo fundamentar. A ideia do verbo fundamentar, a palavra é temélio, é colocar fundamento, fundamentar, tornar estável. E aí tem algo interessante nessa palavra fundamentar, nesse verbo. É tornar a pessoa mais capaz para suportar tentações e provações. Você tem caído em tentações e não tem vencido? Você tem sido provado e reprovado? Está faltando a graça no teu coração. Esta ação duradoura e regeneradora da graça que é fundamentar, tornar você capaz, mais capaz para suportar tentações e provações. Você olha para Jesus sendo tentado em Mateus 4, foi exatamente isso que ele enfrentou, mas ele suportou firme, porque ele estava fundamentado na graça. Então ele era a própria graça, sendo ele a própria graça, ele se tornou assim fortalecido no Senhor, no nosso Deus, e ele então resistiu às tentações e provações e foi aprovado. Por isso ele pode nos ajudar. Ele é o nosso grande ajudador
Ele é aquele que nos incentiva e nos encoraja. E aí ele volta a Cristo, Cristo volta aos céus, mas ele deixa o nosso companheiro, o Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que estará conosco todos os dias, é o Paráclito. Eu e você somos abençoados pela graça. Ela tem um preço, nós precisamos estar atento a isso. Ela é maravilhosa graça, mas ela tem para nós esses 4 benefícios regeneradores, ações regeneradoras da graça sobre minha vida e sobre a sua vida. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Se você foi abençoado, deixa aqui o seu like. Se você quiser deixar um pedido de oração, pode também deixar o seu pedido de oração. E eu termino agradecendo por você ter ficado até o final deste vídeo. E se você quiser nos ajudar contribuindo com a distribuição desse vídeo para mais pessoas, será maravilhoso. E eu espero você segunda-feira, se Deus assim permitir. Te vejo lá, forte abraço, fique firme, tenha sempre esperança.